Invocador Supremo capítulo 234, Terraformação de Marte. Como Gustav passou por uma espécie de treinamento do lado de fora, ele ainda estava vivendo outra vida dentro de seu reino divino. Lá, ele estava usando seu segundo corpo para manter principalmente todo o lugar, usando seus poderes e energia divina para nutrir a terra e as fazendas, mantendo tudo sob controle para não perder o equilíbrio. Depois que ele se tornou um Deus Supremo, todo o seu reino divino explodiu com muitos novos materiais divinos, que eram todos os tipos de materiais de propriedades mágicas que apareceram do nada através da materialização do acúmulo excessivo de energia divina e partículas de atributos elementares. Havia florestas brilhantes com presenças de fogo, grandes montanhas cheias de joias coloridas enormes lagos com muitos novos tipos de algas divinas, corais e outras coisas coloridas. Havia um enorme lago que se tornou mais como um mar no meio dessa paisagem flutuante, que Gustav costumava usar para as pessoas pescarem grandes quantidades de frutos do mar. Também havia coisas novas acontecendo nos céus, pois os céus do reino divino também haviam mudado. As nuvens maciças se solidificaram no topo dos céus e depois se transformaram em biomas completamente novos e únicos, onde novos tipos de plantas, minérios e animais vagavam por aí. Além disso, agora havia muitas outras novas ilhas flutuantes, todas contendo seus próprios biomas e animais especiais únicos dentro. No entanto, as outras terras anexadas que ele adquiriu quando ele chegou ao mundo interior também evoluíram. Elas se tornaram incrivelmente grandes também, embora não tão maciças quanto o continente, mas talvez pelo menos do mesmo tamanho que o continente da Austrália. E eles eram 3. Enquanto isso, o continente era mais do tamanho de quase todo o planeta Terra, se não um pouco maior. O cemitério dos mortos-vivos havia se tornado um continente completo de escuridão e morte, um lugar lúgubre onde a maioria dos humanos não pisava. Neste lugar, os mortos-vivos prosperaram e constantemente produziram mais tropas. Gustav lentamente construiu um exército de mortos-vivos a partir deste lugar. Embora eles fossem bastante fracos, eles estavam lentamente se fundindo à medida que progrediam, formando mortos-vivos mais fortes com o passar do tempo. A incubadora de monstros também se tornou uma enorme terra de pastagens, florestas e rios em sua maior parte. Também havia muitas colinas, e muitos lugares onde monstros surgiam constantemente através de ovos. Muitos novos monstros surgiam, fusões de várias outras raças. Gustav construiu um exército de tais monstros. Embora semelhante aos mortos-vivos, eles eram fracos e levariam algum tempo para se tornarem fortes o suficiente para serem mais úteis do que apenas paredes de carne. E por último, havia o lugar onde as unidades podiam treinar para obter XP passivo e proficiência em habilidade. Embora as masmorras estivessem tomando a maior parte da atenção em termos de treinamento, essas terras se tornaram um enorme campo de batalha onde muitos mortos-vivos e feras foram treinar de qualquer maneira, passivamente, ganhando XP e proficiência em habilidade enquanto lutavam. Mesmo que não pudessem ganhar tanto, fazer isso diariamente os ajudava a acumular poder de qualquer maneira, e se tornou um lugar onde todos iam exclusivamente para lutar e fazer coisas como essas. No entanto, embora seu reino divino estivesse crescendo e isso também produzisse mais energia divina e atribuísse partículas para ele ficar mais forte, Gustav sabia que havia mais terra que ele poderia obter de todos os planetas que ele roubou do sistema solar. Então hoje ele estava voando sobre Marte usando seu segundo corpo e cumprimentando os marcianos. Já faz um tempo desde que eles se juntaram ao seu reino divino, então eles estavam acostumados com as mudanças agora, e também o conheciam bem. Ele os havia convidado aqui para que pudessem ver como ele iria terraformar o planeta inteiro e preenchê-lo com vida. Usando o poder de sua invocação suprema e também a magia da natureza e da vida que ele vem treinando, para a qual ele tinha talento naturalmente porque ele já tinha um monte desses elementos de atributos de partículas para usar. Ele começou a convocar vastas pastagens do continente, ao lado de florestas e rios, e até pequenos lagos. Sua invocação suprema se tornou tão meticulosa que ele foi capaz de invocar grama e imediatamente colocá-la na terra de Marte. E enquanto fazia tudo isso, ele também infundiu energia divina no enorme planeta vermelho, infundindo com uma rica energia para deixá-lo crescer ainda maior e monstruosamente verdejante. Em apenas algumas horas, o mundo inteiro estava coberto por uma fina camada de grama e algumas florestas aqui e ali. O planeta em si era realmente menor que a Terra. Então Marte era mais fácil de terraformar do que ele pensava.
Quando os marcianos viram o planeta que antes estava cheio de vida voltar à sua antiga glória, todos comemoraram com suas próprias celebrações únicas. Enquanto isso, Gustavo voou rapidamente em direção aos outros planadores rochosos do sistema solar, que eram os mais fáceis de terraformar. Colocando-os meticulosamente ao redor, ele foi capaz de mover aqueles que estavam muito quentes de desenvolver vida para longe do Sol para que pudessem fazê-lo, sem afetar outro planeta. Através desses métodos fantásticos, ele encheu esses planetas com energia divina em quantidades tremendas e começou a convocar formas de vida básicas sobre eles, uma a uma. Dessa forma, esses planetas desenvolveriam lentamente núcleos dentro deles, núcleos de origem de energia divina cristalizada, e poderiam um dia se desenvolver em planetas vivos complexos, como Terra e Marte. Os planetas gasosos eram um pouco mais desafiadores, a maioria deles não tinha uma superfície sólida, mas Gustavo ainda infundia energia divina neles. Ele até os explorou em detalhes por dentro, sendo engolido algumas vezes pelas enormes tempestades de Júpiter e vendo a beleza dos planetas azuis como Netuno. Ele até fez uma viagem pelos anéis de Saturno, achando-os bastante bonitos. Embora esses planetas gasosos não tivessem superfícies e seria difícil para eles desenvolverem vida, ele descobriu que suas muitas luas eram muito boas para isso, e começou a derramar energia divina sobre eles, apenas porque ele até encontrou um oceano abaixo da paisagem de gelo da Europa. Invocador Supremo capítulo 235. Trazendo almoço na cama para minhas esposas. O objetivo de Gustavo com tudo isso era principalmente ganhar novo poder. Ele queria infundir vida em todos esses lugares para que mais tarde pudesse se fundir com seus origem cores e ganhar mais poder, da mesma forma que fez com a Gaia, e agora com Marte. No entanto, havia uma coisa que o interessava. Aparentemente ele não precisava se limitar apenas aos animais da Terra. Ele não havia pensado nisso o suficiente, mas poderia infundir mana suficiente nos planetas para forçar a vida baseada em mana a emergir, principalmente criaturas como monstros, e ele até começou a introduzir monstros que poderiam sobreviver melhor nesses ambientes. Até o Sol agora tinha vida, pois havia muitos tipos de monstros que viviam em áreas vulcânicas por lá, nadando livremente nas piscinas de plasma como nada. Havia uma grande variedade de criaturas baseadas no vento que começaram a se espalhar pelos planetas gasosos, embora por não terem atmosfera adequada, as temperaturas em todos eles fossem duras, apenas criaturas com muita resistência a lugares frios poderiam existir lá, como entidades espirituais ou baseadas na essência. Planetas rochosos ou luas eram sempre mais fáceis de lidar. Ele até usava o Wind Magic e criava atmosferas temporárias ao redor deles, que aos poucos seriam reforçadas pelo oxigênio e outros gases gerados por plantas especiais que ele havia reforçado com muita vitalidade e resistência ao frio. Claro, não estava tão frio. Agora que eles estavam na área do espaço sideral do reino divino de Gustavo, as temperaturas eram muito mais quentes do que no espaço sideral. O vácuo do espaço era implacavelmente frio, mas embora as temperaturas também estivessem abaixo de zero aqui, elas nunca desceram. -4 ou -6 graus. Com isso dito, Gustavo estava ansioso pelas perspectivas de adquirir muito poder desses planetas no futuro. Eles ainda não eram considerados materiais divinos, mas Gaia disse que eles tinham potencial para se desenvolver muito no futuro e até tinham a possibilidade para se tornarem materiais divinos por si mesmos, como áreas maciças que brotavam constantemente com belos materiais divinos, alimentando com ele ainda mais energia divina e poderosas partículas de atributo. Gustavo olhou para os planetas poderosos que decoravam os céus da noite enquanto voava de volta para sua mansão. Ele poderia realmente transformá-lo em um castelo se quisesse, mas ele deixou assim de qualquer maneira. Ele gostou da humildade de sua humilde casa. Ele voou para dentro de sua mansão e entrou em sua cozinha, onde ele começou a cozinhar todo tipo de comida deliciosa usando materiais divinos colhidos de monstros divinos. Ele também usou as deliciosas colheitas mágicas colhidas nas fazendas e muito mais, e preparou uma refeição deliciosa e saborosa. Me ajude. Gustavo então convocou 2 esqueletos poderosos que emanavam auras do grande reino dos deuses despreocupadamente. Eles foram pegos aleatoriamente do cemitério. Os 2 esqueletos pegaram alguns dos pratos com comida e subiram as escadas, levando a comida para a cama, onde Kirena e Anna estavam dormindo adoravelmente sobre a cama. Suas barrigas estavam maiores do que nunca, e as crianças poderiam nascer muito em breve. Gustavo estava deixando-os descansar e dormir o quanto quisessem,
pois tinham que esperar pacientemente o nascimento dos bebês. Por isso, desde que ele finalmente voltou para cá, ele os mimava sem parar, mimando-os com tudo o que podia fazer, e muitas vezes lhes trazia 4 refeições por dia na cama. Eles estavam sendo muito mimados, a ponto de as 2 meninas começarem a pensar que estavam abusando da boa vontade de Gustavo. Além disso, algo peculiar estava acontecendo, pois as várias invocações fundidas nelas estavam lentamente se fundindo com elas e se fundindo permanentemente. Então as 2 garotas de repente perderam a capacidade de se separar das outras, que se fundiram com elas, e toda sua consciência se fundiu e se fundiu em um principal, que ainda era o mesmo de qualquer maneira. Claro, se eles se esforçassem o suficiente, eles seriam capazes de criar clones e inserir consciência neles, cada consciência sendo um pedaço da consciência principal que pertencia à convocação anterior. No entanto, aparentemente os bebês como eles estavam ligados à sua vida, e eram meio-humanos, também os tornaram meio-humanos. E por isso eles começaram a ter muitos problemas que os seres carnais tinham. Como seres etéreos puros, eles nunca haviam sofrido com essas coisas. Havia até coisas como ir ao banheiro que eles não faziam antes, que agora era necessário, ou tomar banho porque seus corpos produziam suor, ou como seus cabelos ficariam gorduroso, se não lavassem, e mais. Eles estavam se tornando cada vez mais reais apesar de terem sido apenas convocações etéreas antes. Gustavo já tinha visto que eles ainda tinham o poder de serem convocados e tudo mais, mas agora eles estavam desenvolvendo essas coisas também. Gustavo não sabia se eles iriam mantê-los quando os bebês finalmente nascessem, ou se eles seriam perdidos e eles voltariam a ser etéreos, mas Gustavo estava honestamente gostando deles como eram agora, e realmente não os queria voltar. Então, talvez, se ele quisesse, eles pudessem continuar sendo como eram. Hora do almoço, meninas, acordem, disse Gustavo com uma voz gentil, enquanto as 2 garotas de pijama acordavam de repente, bocejando e olhando para Gustavo com olhos sonolentos. Ah! Querido. Almoçar na cama de novo? Você poderia ter nos convocado para baixo. Suspirou Kirena. E não era realmente necessário. Suspirou Ana. Do que você está falando? Um bom marido tem que amar e mimar suas esposas. Agora vamos comer enquanto está quente. Quer assistir um filme também? Perguntou Gustavo. Claro. Disse Kirina. Você está nos mimando demais, está me fazendo sentir um pouco culpada. Suspirou Ana. Não se preocupe com isso, apenas aproveite o momento. Eu gosto de fazer isso com aqueles que amo. Disse Gustavo. Ele era muito bom de coração com eles. Eram suas fraquezas, os tesouros de sua vida. Invocador Supremo capítulo 236, Progresso Grito. Um enorme tiranossauro rex começou a seguir as costas de Gustavo. A enorme besta emanava uma forte aura de nível de Deus Supremo, apesar de nem mesmo ser um Deus Supremo. Isso porque essa fera era tão forte, e enormemente grande também. Gustavo considerou que, se pousasse em seu reino divino, causaria estragos e seria incrivelmente difícil matá-lo. Como um Deus Supremo, ele não deveria ter muito mais dificuldade em derrotá-lo, mas esses dinossauros gigantes eram poderosos. Suas mordidas eram fortes o suficiente para rasgar sua carne com facilidade, sua velocidade era fenomenal e sua inteligência também era bastante afiada. Eles eram de fato muito inteligentes e capazes de escapar das armadilhas feitas por Shijun. Instantâneo. 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 Enquanto Gustavo fugia da fera gigante, sua aura se moldava e convergia com inúmeras outras. Espíritos que ele havia convocado se moldavam em lanças e se fundiam continuamente, gerando lanças de cores brilhantes do arco-íris, girando em torno de seu corpo constantemente. Choque. 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 As lanças caíram sobre o corpo do dinossauro gigante, perfurando suas escamas e carne. Várias feridas surgiram em seu corpo. Mas ele não estava morto. Ainda não está morto. Esses ataques matariam facilmente reis celestiais e lordes infernais, mas não podem matar essa maldita galinha gigante sem penas. Murmurou Gustavo enquanto continuava a banhá-lo com ataques. Agora ele estava passando por alguns desafios nessas praias. Ele chegou aqui cerca de um mês atrás, e desde então ele tem sobrevivido a uma vida selvagem com Shijun o melhor que pode.
Mas as coisas foram ficando cada vez mais desafiadoras conforme eles começaram a caçar as grandes presas. Essas criaturas que eram boas para Loot e XP eram necessárias para a XP do Gustavo. Cada dinossauro desses normalmente estaria um nível acima, o que lhe daria um grande impulso para suas capacidades. Ele ainda tinha que atingir o nível máximo em seu último trabalho, e estava demorando muito. Mas ele simplesmente precisava se acostumar com as energias deste mundo e talvez cultivá-lo também. Mas porque ele não consegue encontrar uma maneira no momento e Shijun simplesmente usa isso naturalmente e não pode ensiná-lo, ele estava usando o que ele tem e lutando para vencer cada luta, o que o fez ver as coisas em retrospectiva. Sinto falta de matar hordas gigantes de bestas sem pensar. Ele pensou, enquanto gerava uma enorme lança de chamas divinas e infundia com seu máximo poder divino. Um dragão, rugindo, saiu de seu peito do nada, sua besta do espírito divino, enquanto se fundia com a nova lança e então voava diretamente para a cabeça do dinossauro. Instantâneo. Choque. Gra. Estrondo. Eu matei com um tiro. Gustavo comemorou a coisa improvável que aconteceu. Esses dinossauros eram tão fortes que podiam levar golpes na cabeça várias outras vezes, decepcionando Gustavo com sua própria força muitas vezes assim. Mas agora, ele de repente conseguiu passar pelo acaso e perfurou sua cabeça com um poderoso ataque de lança. Ele infundiu muito de seu poder nele, o suficiente para que sua força e habilidades despertassem de maneiras sem precedentes e conseguissem perfurar a cabeça do dinossauro. O quê? Está morto. Shijun surgiu dos arbustos. Ela havia preparado um arpão deixado por seu avô para atacar o dinossauro com sua força poderosa, mas a fera estava morta mais cedo do que eles esperavam. Agora que eles estavam assim, eles rapidamente decidiram pegar os itens caídos e levar o monstro embora. Gustavo de repente percebeu que seus status aumentaram bastante ao longo deste mês. Ele subiu de nível cerca de 8 vezes, o suficiente para algumas mudanças ocorrerem. Nome: Gustavo. Raça S, vampiro de sangue abissal, embrião do céu transcendente. Elementos: todos. Divindades: divindade das lanças, divindade das chamas douradas sagradas, divindade da invocação, divindade do sangue, divindade dos céus, divindade do abismo, Daos, Grandal de invocação, 100% totalmente assimilado, tipo de arma, qualquer, Orbis, 280, ouro, 37 milhões, penas, de herói, 25 milhões, fragmentos de herói, 19 milhões, pontos de habilidade, 18 milhões, Jó, Deus Invocador Supremo, histórico de Job, Summoner, Sorcerer, Magic Knight, Black Knight, Phantom Sorcerer, Necrotic Sorcerer, Infernal and Spectral Flare Sorcerer, Celestial Beast Orb Martial Artist, Oli Lança Guerreiro Divino, Sacred Beast Spirit Elemental Sorcerer Druid, Divine Summoner Sorcerer of Sacred Blazing Sun Inferno, Fallen Abyssal Dark Necromancer Warlock King, Spiritual Divine Spear of Seven Sacred Flames Summoner Emperor, Divine Espiritual Sagrado Elder Dragon Summoner Semideus, Abyssal Blood Vampire Summoner Semideus, Eaven Transcendental Semideus, Transcendental Even Buda Semideus, Transcendental Divine Even Summoner God, Infernal Dark Abyssal Deat Summoner God. Classificação de existência: Deus Supremo. Classificação 9. Estágio superior, subir de classificação. Classificação do Orbe da Besta, Dragão Quimera da Chama Sagrada Dourada, Reino da Besta Espiritual Divina Celestial Supremo, Estágio superior, subir de classificação. Classificação do Núcleo Infernal, Reino da Essência Infernal Branca, Celestial, Estágio superior, subir de classificação. Cultivo da Alma, Reino da Terra da Alma Primitiva Divina Suprema, Estágio superior, subir de nível. Classificação do Sistema. Classificação 4. Funções do sistema: Summon Gacha, Questboard, Dali Dungeons, Inner World, Monster Archery, Undead Graveyard, Training Ground, Dungeon Management, Summon Fusion Engine, Skill, Fusion Altar, Mana Creation Factory, Down Monolith, Law Comprehension Hall, Down Horizing Elixir Spring, nível 330-360, 338-360, Vitalidade 120 bilhões 120 bilhões, 128 bilhões 128 bilhões, Mana, 200 bilhões 200 bilhões, 216 bilhões 216 bilhões, Força, 70 bilhões, 78 bilhões, Magia,
120 bilhões, 136 bilhões. Destreza, 90 bilhões, 98 bilhões. Partículas de atributo, atributos básicos. Terra, 208 mil. Fogo, 208 mil. Água, 208 mil. Vento, 208 mil. Espaço, 208 mil. Tempo, 208 mil. Vida, 308 mil. Morte, 408 mil. Vírgula, escuro, 208 mil. Claro, 508 mil. Atributos divergentes. Ilusão / emoções, 208 mil. Sonho / pesadelo, 208 mil. Fantasma, 208 mil. Sangue, 408 mil. Veneno, 208 mil. Alma, 508 mil. Natureza, 308 mil. Trovão, 208 mil. Gelo, 208 mil. Guerra / força, 208 mil. Atributos maiores. Caos, 408 mil. Destino, 408 mil. Vazio, 208 mil. Lei, 408 mil. Sistema, 208 mil. Atributos compostos. Céu, 100 mil. Abismo, 50 mil. Besta, 50 mil. Demônio, 50 mil. Inferno, 50 mil. Espírito, 50 mil. Mundo, 20 mil. Leis compreendidas. Leis básicas. Terra, 50%. Fogo, 50%. Água, 50%. Vento, 50%. Espaço, 50%. Tempo, 50%. Vida, 50%. Morte, 50%. Escuro, 50%. Claro, 50%. Leis divergentes. Ilusão / emoções, 50%. Sonho / pesadelo, 50%. Fantasma, 50%. Sangue, 50%. Veneno, 50%. Alma, 50%. Natureza, 50%. Trovão, 50%. Gelo, 50%. Guerra / força, 50%. Leis maiores. Caos, 50%. Destino, 50%. Vazio, 50%. Lei, 50%. Sistema, 50%. Leis supremas. Céu, 30%. Abismo, 20%. Besta, 20%. Demônio, 20%. Inferno, 20%. Espírito, 20%. Mundo, 10%. Ponto. Suas estatísticas aumentaram em vários bilhões com apenas alguns aumentos de nível. Maravilhoso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar dele.